Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tudo é Possível. Eu, Karim Feres, e o meu parceiro Fábio Wood, que está virtualmente aqui. Vamos entrevistar hoje uma pessoa super interessante ligado à área de música, Henrique Canali. Seja bem-vindo. Opa, tudo bem, galera? Como é que você tá aí? Legal o convite aí, Karim. Pô, a gente tá muito contente aqui pela sua presença. E eu sei que você é apaixonado por música, faz música, a sua profissão é música, no hobby é música. Tudo é música. Na alma é música. Conta aí como é que foi, desde criança isso. Começou a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi... Meu pai sempre foi um cara que sempre foi muito ligado em ouvir música, mas a minha mãe era musicista. Então, desde pequeno, eu cresci com a minha mãe tocando em casa. E aí minha mãe já colocou a gente pra fazer aula de música logo cedo, bem cedão, assim, a gente já inseriu a gente pra fazer... Bem cedão, bem cedo. Bem cedo. Por falar em bem cedo, vou fazer um parênteses pra você, porque eu esqueci de falar que se você não for inscrito no canal, se inscreve agora. E se você já for inscrito, divulga pra outras pessoas se inscreverem. E se você for inscrito e você quiser receber uma sinetinha aí, é só clicar nesse sininho que tem. Aí cada episódio que subir no YouTube, você vai receber um sinalzinho e aí você pode clicar para ver um novo episódio. E também esqueci de apresentar, eu falei do Fábio Wood. Cadê o Fábio Wood? Ele não apareceu ainda. Que é seu amigo mais... gente. Olha ele aí. Tô aqui, pessoal. Muito bem, agora sim, estamos os três Muito aqui. bem, Henrique, prazer recebê-lo. Prazer o meu, cara, tá aqui. Quem diria, tantos anos depois... Tantos anos depois, essas muitos frases, carnavais, não é mesmo? Essas frases tem que tomar cuidado com essas Tantos frases. anos depois. Tantos anos depois. Não, nem tanto. Esse branco aqui é tinta. Você sabe que entendeu? o meu aqui, Tingido. ó, tá assim porque eu pinto, né? Porque senão ia estar igual a é. sua. Eu também pinto. Você pinta como eu pinto? Não, Eu não. pinto com um pincelzinho especial, não é esse, né? Não é isso aí não. É isso aí não. Escuta, você dizia então que você começou muito cedão. O que é cedão pra você? Umas 3 É tipo assim, sei lá, eu comecei... Você lembra, né? A escola que a gente estudou, eu estudei com o Woody, né? Tinha aula de música, lembra? Não sei se você lembra. A gente tinha 6 anos, a gente já tinha aula de música. Então, Claro. minha mãe já colocou na mesma época a gente pra fazer escolinha de música e eu comecei a aprender a tocar. Na época era piano, órgão, né? Que se aprendia, né? Era mais comum esse tipo de coisa. E aí eu comecei desde cedo. Aí a coisa foi evoluindo, né? Chegou o meu irmão mais velho, ele começou a tocar violão. Aí eu começava a pegar o violão dele e tentar aprender a tocar sozinho. E quer dizer, ela pôs todo mundo na aula de música, na Sim, marra. Todo mundo Na em marra. casa tinha. Não, na marra não, acho que não Vocês sei. gostavam? Vocês curtiam? Não Como é sei, que era? agora eu não consigo lembrar se eu tinha uma objeção a isso. Eu acho que. Agora, ele tá falando isso pra gente. Aí, Sério, aí de verdade. No filme mental dele, tá ele segurando na mesa. Mãe, não! Você vai tocar piano! Eu não lembro, cara. Eu não lembro bem assim. Eu lembro que eu não tinha muita objeção assim quanto à escola de música. Talvez quando você vai ficando um pouquinho mais adolescente, aí você não quer fazer nada, né? É normal. Mas aí eu comecei com isso aí. Aí eu comecei a pegar o violão com meu irmão, aí eu comecei a tocar violão na igreja com meu irmão. Violão na igreja, cara. Olha aí que legal. Fazia essas coisas. Elvis, né? Elvis. Aí o rock and roll encostou na gente, aí ferrou tudo. Aí só ladeira abaixo. Você tocava Mayhem na igreja? Não tocava Mayhem na igreja. Black Sabbath? Na época da igreja eu não escutava, não era do rock, não tinha uma coisa de roqueiro ainda. Ainda bem, né? Era uma coisa inicial, acho que era uma coisa assim de tocar as músicas lá, ouvia mais rock nacional, assim, tipo, não era aquela coisa de ouvir as coisas internacionais, ouvir as coisas mais pesadas, era tudo mais levinho e tal. Ainda bem, né? E aí quando o rock tocou, aí já era, Mas aí já foi mais velha. Aí já foi, acho que, eu não lembro exatamente, acho que devia ter, rock, devo ter começado com, sei lá, uns 10, 12, entre 10 e 12 anos, não lembro exatamente. Sério? 88, Cedo mais ou assim menos. também, né? Caramba. 88, acho que um dos primeiros discos que eu escutei de rock foi, acho que em 88, um negócio assim. E aí você já sentiu vontade de ir pra E aí eu já comecei a gostar daquilo, aí eu já queria tocar, aí já queria montar banda. Já foi meio profissionalmente, assim, já foi pensando, já foi pensando. Aí na época, tipo, porque eu toco baixo, né? E uma história engraçada foi... Por que eu fui tocar baixo? A gente gostava de escutar os rock lá na rua, né? E aí... Isso foi mais tarde. Assim, eu comecei a escutar rock e depois tocava e ia mais tarde. Né? Aí a gente ia montar uma banda. Ninguém sabia. Todo mundo ia estudar pra montar essa banda. Aí os caras chegaram pra mim e falaram, você...
Aí falou, a gente tá faltando um cara pra ser o baixista, né? Eu falei, então tudo bem, eu vou ser o baixista. Você ocupou a vaga. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, vou tocar baixo. Minha mãe, baixo? Foi a reação geral da família, tipo, eu tocar baixo, mas eu acho que não dá pra tocar sozinho, não sei o quê. Não, vou tocar baixo. E até hoje, né? Até hoje, você ficou só no baixo? Desses caras que falaram que ia montar a banda, acho que nenhum deles toca, só eu. Até hoje tá tocando. Seguiu. Nenhum deles seguiu. E você, que é o único que pegou o baixo, continuou. Continuei. E aí, como que você, profissionalmente, como que você fez a vida? Foi assim, eu comecei a tocar a banda na escola, comecei a estudar. E aí era só bandinha, por enquanto. Aí quando foi, agora vem uma parte bem negra do meu passado, que eu não gosto muito de falar, mas já estamos aqui, vou ter que falar, né? Tem que falar, claro. Agora que é o interessante. Foi assim, eu tocava e o meu irmão, ele começou a tocar piano, meu irmão mais novo. Ele começou a tocar piano, seguiu mais o passo da minha mãe e tal. E aí meu irmão fazia um som com o pessoal na escola, na época. O pessoal ia fazer um som. Aí o meu irmão tocava de tudo, inclusive pagode. E a gente tava no começo da década de 90, e aí um grupo que tocava direto na noite de pagode viu o meu irmão tocando e ficava ligando pro meu irmão. E meu irmão na época tinha 15 anos, era muito novo. Vem tocar com a gente, tá precisando de tecladista, a gente toca toda noite, ganha uma grana. Aí ligavam pra ele e ele falava, não sei o quê. Aí eles descobriram que ele tinha um irmão baixista. E aí falaram assim, você é muito novo, mas teu irmão é mais velho, vem com o seu irmão. Aí ele falou assim, não, meu irmão gosta de heavy metal. Aí eu falei assim, não, mas peraí, quanto que ganha pra tocar? Aí eu acabei indo, aí foi a primeira vez que eu fui. Ganha? Ele falou, você falou, eu adoro. Aí eu fui pagode. lá, né, fui estragar fui lá toquei pagode. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro tocando. Até então não ganhava nada. Então você tinha 16, 17. Eu tinha 17 anos, né? Já começou a ganhar. Aí eu comecei Você e teu irmão. Mais meu irmão, também exatamente. Ganhou. Aí comecei lá a ganhar um dinheirinho, mas era uma mixaria, era um negócio horrível. Claro. Mas aí era uma coisa assim, não tinha uma grana, aí de repente você tá tirando dinheiro da música. Exatamente. Aí isso aí aconteceu, acho que eu fiquei uns 4 anos, e aí chegou um momento que eu falava, tá tudo errado na minha vida, eu tô tocando um negócio que eu odeio, tipo uma música que eu não gosto. Tipo assim, eu não vou dizer que do tempo que você não viveu aquilo ali, você curtiu aquele, curtiu um momento ali, era novo, não sei o quê. Mas aí depois você vai ficando mais velho, eu falo, tá tudo errado isso aqui, eu não gosto de tocar isso aqui, não aguento mais esse ambiente, ou até o ambiente, tudo, eu não gostava. Mas isso depois de uns 5 anos? Não, foram 4 anos. Pô, bastante. Porque mesmo tipo assim, que teve muita coisa que aconteceu. Aí eu falei, não quero mais fazer isso, não é isso, não tem nada a ver comigo. Aí você já tinha uns 20 e poucos anos. Foi acho que eu parei em 2000 e pouco, acho, 2000, 2001, um negócio assim. Aí eu falei, não quero fazer mais isso. Aí eu resolvi estudar, falei, o que eu quero fazer? Porque eu tinha tentado fazer faculdade de engenharia, eu tava curtindo, mas não era aquilo que eu queria fazer. Aí eu tentei fazer faculdade de música. E foi a pior escolha que eu já tive na vida. Por quê? Porque estudar música no grosso é um negócio extremamente chato. Pra quem gosta, não é pra mim. Eu gosto de tocar rock, gosto de tocar, fazer um rock and roll e tal. Não sou um cara... Lógico, com um dos anos eu adquiri muito conhecimento de música, mas estudar música no grosso, estudar aula de percepção musical, aula de ditado ritmo, umas aulas muito chatas, eram umas coisas que não, sei lá, não deu certo pra mim. Aí eu parei 1 ano, assim, de estudar na época, aí eu falei, agora eu vou, sei lá, vou procurar uma coisa que eu queira fazer. Aí foi quando eu falei, eu ia nos estúdios gravar, eu falei, mó legal, queria fazer isso aí, queria gravar, queria produzir, sabe? Aí comecei, tipo, pegava um porta-estúdio lá, cassete, comecei a brincar com aquilo, falei, eu amo fazer isso aqui. Aí eu comecei a procurar uns cursos, aí achei um curso de um cara do Rio de Janeiro, só que ele falou, eu sou do Rio, tal, não sei o que, achei na internet e tal. Aí ele falou, você começou a procurar curso de produtor musical? Tipo assim, de produção musical. Aí apareceu esse cara, só que na época eu usava um programa, aí eu meio que linkei, eu quero fazer um curso desse programa. Aí apareceu ele, produção musical nesse programa. Aí o cara era do Rio e falou, eu tô indo fazer um curso em São Paulo, e aí quando eu for eu te aviso. Aí ele veio e me avisou. Só que aí onde ele ministrou o curso? No IAV, que depois veio onde eu vim estudar. IAV é a melhor escola de áudio que a gente tem na América Latina. Ali na Humberto Primo. Aí eu fui lá, conheci o IAV. Aí eu conheci o IAV, aí eu fiz o curso de Fundamentos Básicos de Áudio Acústica lá no IAV. E aí, beleza. Aí eu acabei o curso e aí eu comecei a falar, agora eu preciso ter um estúdio. Aí, como foi aquela conversa? Um amigo de um amigo conhecia um cara que tinha um estúdio, mas não gravava. Aí eu fui lá, eu conheci o cara que... A gente trabalha junto até hoje. Isso aí era, sei lá, começo de 2001, 20 anos, mais de 20 anos. E aí eu conheci ele tinha um estúdiozinho de ensaios, eu não sei gravar e tal. Eu falei, então eu vou trazer um computador aqui, nós vamos começar a gravar. E aí eu comecei a fazer. Aí a coisa foi indo. Aí mudei de estúdio, um monte de dinheiro. Hoje eu já tive, acho que,
sei lá quantos estúdios eu já tive. E ele tá nem com sei você ainda? Não, a gente trabalha. Hoje a gente não tá no mesmo endereço, mas a gente continua trabalhando junto. Continuou trabalhando juntos? Continua trabalhando Sócios? junto. Tipo assim, eu faço uma parte, ele faz outra. Ele foi para a área de masterização, eu já faço mais produção e mix. Então a gente, quando eu tenho um trabalho, eu preciso masterizar e a gente trabalha junto até hoje. Entendi. Entendeu? Que legal. Áreas complementares. Exatamente. Tudo dentro da mesma área. E aí, tipo, assim, quando eu comecei com o estúdio, a gente não tinha noção nenhuma de gestão de empresa. Então, a gente simplesmente pegava, tipo, recebia a grana, aí investia, porque tudo que é para estúdio é muito caro. Então, você começa a investir. E aí, você não ganha nada. E aí, foi assim, eu conto que nós ficamos praticamente 8 anos sem ganhar nada. Era tipo, a gente tirava trocado. Tirava e punha. E aí é tipo assim, a gente não ganhava dinheiro. Era tipo, foram 8 anos de perrengue. Só que nesse meio tempo eu já tinha começado a tocar na noite de novo, então aquilo me sustentava e o estúdio não me dava nada. Caramba, que loucura. E aí foi quando eu descobri que eu não precisava necessariamente ter o estúdio. O pessoal queria o meu trabalho. Aí quando eu entendi que eu podia vender o meu trabalho em vez de vender o estúdio, aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí... a gente brinca, né? A gente fez a nossa faculdade, né? Nós fizemos a nossa faculdade de 8 anos. Na marra, na prática. Quando você tá fazendo faculdade, você não ganha grana, você só gasta, né? Foi igual. Foi os primeiros 8 anos de estúdio. Então, e aí foi isso. Essa foi mais ou menos o caminho. Aí eu tô nisso até hoje, né? Eu ainda toco, hoje em dia eu já não... Eu optei em parar de tocar na noite direto, em bar, assim, eu só faço, tipo, projetos de música própria, ou eu toco com alguns artistas internacionais, então eu prefiro fazer isso, tocar menos vezes, bem mais reduzido a carga de tocar, e ficar mais no estúdio mesmo. Hoje Agora, Henrique, Oi. Você tocou num ponto aí que acho que vale a pena aproveitar esse momento para te perguntar, porque assim, o público nosso aqui do podcast é apresentado a muitos profissionais das mais diversas áreas, porque o foco nosso é justamente conhecer a história pessoal de cada um. Uhum. Mas vale a pena você dar aqui pro pessoal uma breve noção, quando você fala, toco com alguns músicos internacionais, toco com fulano, dá um panorama aí de com quem você toca, com quem você já tocou, porque para o nosso público saber também suas andanças musicais aí, então. como baixista e também Sim. como produtor, né? Porque você produziu muita coisa boa, né? E produz, né? Então, é assim, eu trabalhei como músico, eu comecei, né? Eu parei nessa época do pagode, aí eu comecei a tocar na noite de novo, foi em 2000 e... eu fiquei acho que uns 2 anos parado, aí eu comecei a tocar com uma banda de country americano. Isso era só essas coisas. Aí eu comecei a tocar com eles, eu toquei com eles faz mais ou menos 1 ano e pouco. Aí eu parei de novo, aí eu comecei com uma banda que chamava Kashmir, que era de classic rock. Aí eu fiquei nessa banda há 8 anos. É mesmo? Eu toquei com ele direto. Caramba, que legal. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive muito networking nessa área. Claro. E aí eu tenho meus amigos pessoais, que viraram meus amigos pessoais, e eles trabalhavam com alguns cantores internacionais. E aí quando foi em 2014, o Jeff Scott Soto, que é um cantor que já cantou no Journey, cantou na trilha sonora do filme Rockstar, era cantor do Malmsteen original e tal, ele veio fazer uns shows no Brasil com um projeto dele, e ele falou, monta uma banda, e aí eles me chamaram. Que legal. E aí eu fiz. Então aí eu comecei a tocar, a tocar com alguns caras legais. Então, tipo, eu toquei com o Jeff, depois eu lembro que um pouco antes eu toquei com o Tim Ripper Owens, que foi o que substituiu o Robbie Halford no Judas. Fiz uns 3 shows com ele no Brasil. E aí eu meio que entrei aí pra banda do Jeff. Então o Jeff praticamente eu faço todo ano uma temporada de shows quando ele vem pro Brasil, ou quando a gente... Fui pra Rússia 2 vezes com ele tocar. Que legal. Quer dizer, o cara te chama agora. Então, agora ele me chama. Esse cantor aí, a gente já meio que... Ele tem alguns projetos, em 2 projetos dele eu toco. Então, quando são trabalhos desses projetos, eu Que legal. Junto. Então, eu excursionei, tipo, era uma coisa... Quando eu fiz essa primeira turnê com ele, a gente fez junto com o Eric Martin, do Mr. Big. Então, era um negócio completamente surreal pra mim. Eu tava numa van, com o Jeff Scott Soto do meu lado e o Eric Martin na minha frente. Eu falei, que isso, legal. Cara? E os caras que eu escutava nos discos quando era mais novo. Então, na verdade, é curioso o Woody ter feito essa pergunta, porque eu ia fazer essa pergunta no mesmo momento que ele falou. No formulário que eu te mandei, eu perguntei momentos marcantes da vida. Você falou isso, tocar... Com músicos que eu nunca imaginei conhecer, cara. E você tá tocando com os caras.
E aí eu tive uma experiência no passado que foi a experiência, acho que mais surreal que eu tive. Que tem um cara que chama Mark Martel, que ele cantava no Queen Extravaganza, que era o projeto da banda cover do pessoal do Queen mesmo. Quem montou foi o Brian May. Sério? E o Brian May fez uma seleção mundial para quem ia ser o cantor dessa banda tributo. E esse cara foi o cara que ganhou. E esse cara tem vídeo no YouTube, assim, vídeo de Milhões de views. infinitos milhões de views. E ele é um negócio que, assim, quem nunca viu fica impressionado, porque ele é o Freddie Mercury reencarnado, é um negócio surreal ele. E esse cara, ele veio fazer uma turnê ele ia fazer uma turnê no Brasil ano passado, e o baixista, na hora de sair dos Estados Unidos, deu positivo de Covid. Pô, E aí, o que aconteceu? O Jeff, o Jeff, um dos projetos do Jeff também é um projeto de Queen. E aí ele falou, eu conheço um cara no Brasil, ele falou pro Brandon, que é o tecladista, falou, eu conheço um cara no Brasil que toca Queen, e, ele acho que ele consegue fazer os shows. Eles me ligaram numa segunda-feira, era 5 da tarde. Falou, então, o Mark Martel vai fazer a turnê no Brasil tal, e tá precisando de um baixista tal. Aí eu falei, você pode? Eu falei, cara, eu posso, mas como que é? Qual vai ser o repertório, né? Não, a maioria você deve saber, tal, não sei o quê. Isso era 5 da tarde. Quando foi umas 8h30 da noite, eles confirmaram que eu ia. Eles falaram pra mim assim, tudo bem. Então você pode ir, posso. Então você pode amanhã pegar o voo pro Peru às 10 horas da manhã? Você tá de brincadeira. O primeiro show era na quinta-feira, isso era na segunda. Caramba. Aí eu falei, não, beleza, posso. Só que aí eu tinha que tirar 7 músicas, mas 7 músicas que tinham a linha de baixo mais... Eu passei a noite inteira tirando música. Tá de brincadeira. Comecei às 9, fiquei até umas quase 6 da manhã tirando. Aí eu dei uma capotada, acordei, fui pro aeroporto. Cheguei no aeroporto, peguei uma conexão de 3 horas no Rio, tirei o baixo no aeroporto, fiquei estudando as músicas. 6 horas até o Peru, cheguei no Peru, dormi umas 4 horas, acordei, fiquei passando até a hora do ensaio, que seria 12h45, assim. Cara, foi uma coisa, eu fiquei 3 dias sem dormir. Mas aí eu fiz 5 shows, eram pra ser 6, só arena lotada, só lugar, assim, na arena lá no Peru, em Lima, tipo, 5.000 pessoas, depois Luna Park, tipo, lotados, 5, 6 mil pessoas, depois fizemos Porto Alegre, num teatro, depois o Vivo Rio e depois o Espaço das Américas. Caramba. Eu também faço uma pergunta que é, se você, né, olhando pra trás, diria que alguma coisa é impossível e que você hoje conseguiu realizar, você diria que é isso? Eu acho que sim, porque eu tenho uma crença muito grande, toma cuidado com aquilo que você deseja. Porque você vai topar com ela na sua frente. Porque exatamente. Você plantou a sementinha ali, a coisa vem. E tipo, quando vem... nesse mesmo ano foi um negócio absurdo, porque eu fiz o Mark Martel... acabou a turnê do Mark Martel, eu embarquei para Atlanta para fazer show com a minha banda e com o Jeff no Prague Power Festival em Atlanta, nos Estados Unidos. Então foi... E no mesmo ano, e no ano passado, e aí em setembro, eu fiz o Rock in Rio com a minha outra banda. Caramba, mas essa do Peru, depois de quantos dias? Tipo assim, eu fiz 15 dias de turnê, eu cheguei, o último dia da turnê, acho que foi dia 27, dia 30 eu embarquei pra Atlanta. 3 dias depois você embarcou pros Estados Unidos? Pros Estados Unidos. Que demais, velho. E aí ficou lá? Depois, aí eu voltei, aí eu fiquei em Atlanta uma semana, aí eu voltei, aí em setembro eu fiz o Rock in Rio com a minha banda, a outra banda que eu tenho. Que legal. Mas aí você falou, então cuidado com o que você deseja. O que você... Qual foi o seu fator volitivo ali? Você pensou, não dia sei, acho que todo músico sonha, tipo, eu queria tocar num lugar grande, uma plateia enorme, fazer uns shows grandes. E aí, tipo, acho que todo músico tem esse pensamento, sonha com isso. E aí caiu, né? Tipo, foi um negócio real, tipo, foi muito... O primeiro show pra mim foi assustador, assim, porque era um show cheio de coisa. Não era só tirar as músicas, tinha um monte de passagem. O tecladista falava pra mim, quando eu olhar pra você e fizer assim, você dá a nota. Era um negócio assim. E era um palco, e eram uns palcos gigantescos. Então, às vezes, se o cara tava distante de você, então você tinha que ficar muito ligado. Puta, que Mas louco. foi muito legal. Henrique. Inclusive, eu tive é engraçado porque o Mark Martel tá no Brasil fazendo um evento, e ontem eu tive com o pessoal da banda, ontem à noite. Que legal, que legal. Fala aí, Woody. E você mencionou aí o Rock in Rio, né, tal, e as suas bandas. Fala um pouquinho das suas bandas também. Quais são as bandas? Qual a diferença de uma para outra? Hoje em dia eu tenho 2 bandas que eu tô... Que é praticamente de música própria. Eu tenho o Spectra, que é uma proposta mais AOR, mais Journey, mais Europa. Que inclusive a gente tem... Foi o Jeff que arrumou pra gente, né? O caminho. A gente tá na gravadora Frontiers, que é uma gravadora italiana bem grande. A maior gravadora do estilo. Que legal. A gente gravou, a gente lançou o disco e... O Jeff que fez essa ponte? O Jeff fez a ponte, né, pra gente e tal, que a gente tinha a banda, ele falou, vocês têm que gravar alguma coisa de vocês. Aí ele fez a ponte, a gente conseguiu fechar um contrato e lançamos esse disco. Que legal.
E o... Quando foi esse disco? Esse lançamento, eu acho que... 2, 3 anos, Eu acho que a assim? gente lançou... Nós estamos em 2023, eu acho que a gente lançou no final de 2021. Eu não lembro agora exatamente uns a 2 data. anos. Uns 2 anos. E aí, tem outra banda Como que chama a banda? chama Spectra. 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 E aí, Tudo autoral. tudo autoral. E aí eu tenho uma outra banda que chama Storm Suns, que aí já é uma linha mais stoner, metal, Uhum. mais pesado. Esse aí a gente começou lá atrás, o Cadu, que é vocalista do Kiara Rocks também, que já fez o Rock in Rio e tal. Aí a gente montou essa banda e a gente toca um som mais dark. As temáticas são mais dark, é tudo outra praia. Que legal. Tem nada a ver uma banda com a outra. Legal até, né? Bem legal, né? Aí essa banda que a gente fez o Rock in Rio foi o Storm Suns. Foi Storm Foi o Suns? Storm Suns que a gente fez. O Spectre a gente fez o Prog Power, que eu te falei em Atlanta. Uhum. Pode ser que a gente faça ano que vem de novo. Que legal. Torcendo. Iremos, né? Vamos prestigiar lá, né, Woody? Aí eu também Com trabalhei. Agora na certeza. parte de produtora eu trabalhei, trabalhei muito com sertanejo numa época também. Fiz duplas como Guilherme Santiago. Fiz umas duplas de nome. Na época que eu trabalhei com sertanejo. E também tem um DVD do Rich Kotzen, que foi gravado no Stones, que foi eu que captei ele também. Que legal. Foi uma das primeiras coisas grandes que eu fiz, assim. Eu lembro que naquele dia eu tava muito nervoso, porque se desse um pau no meu sistema, eu ia perder tudo. O que te dá mais prazer? Tocar ali, ficar ali? Olha, eu vou te dizer que eu gosto de tocar, mas para mim, mixar, a etapa de mixagem na produção, pra mim, é a coisa que me dá mais prazer na vida. É mesmo? Mais que tocar. Olha que engraçado. Daria pra... Você diria isso? Por isso que eu acho que hoje eu tenho essa coisa de... eu prefiro ficar mais no estúdio. Acho que o meu futuro tá em ficar no estúdio, não... Porque palco, uma hora você vai cansar, você vai... Entendeu? E assim, eu viajei muito, porque além de tocar eu toquei também com o Supla, eu não comentei. Toquei 4 anos com o Supla. Trocou 4 anos com o Supla. Então, tipo assim, eu viajei muito, cara. Você viaja muito. Supla Brasil inteiro, muita Brasil coisa inteiro. fora do Brasil. Eu fiz 20 estados com eles. Acho que eu só não conheço uns, sei lá, muitos poucos estados que eu não conheço no Brasil. E ainda fui pra Inglaterra com ele e pra Los Angeles. Putz, que legal. E aí, tipo, cara, você viaja muito. Aí chega uma hora que cansa, assim. Você entende porque esses caras não aguentam fazer mais turnê? Porque, meu... Mas aí, quando você viaja assim, como é que faz? A parte de estúdio? Não, aí para, né? Tipo, Para. eu tô viajando, Aí você não pega mais trabalho. Tipo assim, geralmente eu tô com uma produção, eu falo, ó, galera, agora eu vou viajar aqui, vou ficar uma semana fora. Geralmente, assim, difícil pegar mais do que isso. Geralmente você pega, que nem no Mark Martel foi o maior, que eu fiquei 15 dias viajando. Tipo, fora mesmo. Mas não é normal. Geralmente você vai 3 volta, dias, entendeu? Não chega a ficar uma semana, que nem eu fui pra Atlanta. Geralmente nunca peguei. O maior que eu peguei foi do Mark, foi 15 dias direto. Direto. Que legal. Woody, tá acompanhando tudo, a história? Sabia de tudo isso? Tudo. Alguma parte, algumas coisinhas não, né? Então são revelações interessantes. Outras coisas eu já sabia, que eu sou fã desse cara aí. Valeu. Você diria que, assim, qual o momento mais marcante da sua vida? Seja marcante no lado profissional e no lado pessoal. Eu acho que no lado pessoal, assim, no lado profissional, talvez, eu acho que talvez tenha sido esse momento de ter tocado esses shows com o Mark, foi um negócio muito louco, muito acima, né, do que eu já tinha feito antes. Foi, mas esse fato de você ir, que nem eu viajei, geralmente quando você vai fazer um show legal, viajar pra fora, marca muito. Assim, quando eu fui pra Rússia a primeira vez, foi um negócio bem legal também. Com quem que você foi pra Rússia? Fui com o Jeff Scott Soto. Você foi com ele a primeira vez. Então foi um negócio muito legal. Cara, no pessoal, eu tive um momento ruim, né? Que eu perdi minha mãe com câncer. Acho que isso aí, na vida pessoal, nada marcou mais do que isso na minha vida. Marca muito, né? Isso aí não tem jeito. Um negócio foi bem pesado, assim. E é uma coisa completamente inesperada também. Quando você veio, apareceu 1 ano e meio, minha mãe morreu. Foi um negócio assim. Foi engraçado, exatamente igual a minha. Foi também? 1 ano e meio, Foi assim também. 1 ano e meio, tchau, acabou. Tipo, um negócio muito estranho. Um negócio muito... Não dá pra gente se preparar muito, não dá né? pra se preparar e não dá pra esquecer, né? Tipo, é muito louco. Mas já faz bastante tempo já, mas não tem como. Você vai falar qual o momento mais marcante da sua vida pessoal? Acho que talvez tenha sido esse. Talvez não tenha sido nada que eu me lembre marcou mais do que isso. E o que você diria pra quem ainda tem dúvidas sobre as possibilidades da vida, né? Porque essa coisa do acreditar, você falou isso, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho uma crença muito, sei lá, minha crença é muito positiva, tipo assim, até muito positiva nesse sentido, porque
Eu acho assim, tudo que... eu sou muito essa coisa... Tem muito essa crença quântica. Tipo, tudo que você quer fazer, só vai acontecer. Se você começar a se movimentar pra fazer, ela vai acontecer uma hora. Você tem que só se movimentar, você tem que começar. Tudo que você começa, você planta a semente e ela cresce. É tipo natureza, entendeu? Tipo, você põe a sementinha lá, vira uma árvore. É a mesma coisa com as coisas que você deseja. Então, hoje em dia, dificilmente eu falo pra uma pessoa, você nunca pode lidar, tipo, tentar atrapalhar a crença de uma pessoa. Porque, cara, se ela acredita, ela vai conseguir. Ela vai conseguir, tenho certeza absoluta. Se a fé dela é cega naquilo, ela vai conseguir fazer o que ela quer. Resumindo, acredite, né? Acredite, tem que acreditar, não tem jeito. Porque se você acreditar, quem vai acreditar? Ninguém vai acreditar pra você. Então você não pode ser derrotista e ao mesmo tempo você também não pode ser um cara que só fica, vai dar certo, mas não faz nada. Você tem que fazer. Então, tudo tá em movimento, você tem que se movimentar, você tem que plantar e, tipo, jamais eu pensava assim, pô, eu vou viver de música. Tipo, eu vivo de música até hoje. Entendeu? Então. Exclusivamente. Você só tem que saber achar os caminhos, mas você consegue viver de música. Entendeu? Não é impossível. Que legal. Não é uma coisa que. Então, acho que você tem que acreditar e tem que ser inteligente, tem que saber também tomar as decisões certas, evitar de ficar repetindo os mesmos erros. Isso aqui não foi. Por esse caminho aqui não funcionou, não vou fazer de novo, entendeu? Então, e não ser vítima, né? Tipo, esse é um exercício que acho que eu faço todo dia, que é tipo, quando acontece alguma coisa, a gente quer se vitimizar, né? E na verdade, a gente não é vítima de nada, cara. A gente é responsável pela nossa vida. Então. O conselho maior é esse, não seja vítima, você é responsável. Se você não tem as coisas é porque você não fez nada, vai fazer. Olha aí, demais, hein, Udi? Demais, hein? O cara fala jogando fora, mas é sensacional tudo isso que ele falou, né? Eu acho que o grande defeito acho que do brasileiro é muito o papel de vítima, cara. Não tenho nada, porque não sei o quê. Acho que se a gente tivesse uma mentalidade menos de vítima no Brasil, a gente teria um país muito mais pra frente. É verdade. O comodismo, né? Uma coisa assim, eu tô falando aqui, eu não sou perfeito, não. Eu também faço, minha mulher me enche o saco, porque eu tenho meus momentos vítima. Quem não, né? Quem não, né? Então... Eu acho que é uma carência e às vezes a gente precisa de alguém de cuidar da gente, né? Então, mas o que a gente não pode é deixar isso aí tomar conta da gente. Exatamente. Sensacional o que você falou, né? De acreditar e se movimente, né? Porque também tem gente que fala, eu quero muito, mas não sai do sofá. Não, você quer pagar... aquele velho ditado, você quer uma coisa? Quer? Você quer pagar o preço? Quer mesmo? Eu acho que você não quer. Se você quisesse, você pagava. Então, é mesmo assim, é muito assim, você falar da boca pra fora e você realmente querer. Essa é a diferença, eu acho. Olha que legal. Legal, Fábio Wudi. Legal bom demais. Bom demais. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Você poderia compartilhar com a gente, já que você contou aqui, né, muito aí do percurso... enfim, você contou de uma maneira linear, né? Então, fui aqui, fui ali e tal, aí a faculdade não era bem isso, e aí fui ver a parte de produção e tudo mais, e aí todo o seu percurso, passando pelo pagode, até chegar no rock e tudo mais, e até o momento que você alcançou hoje. Mas, assim, a gente sente um pouquinho falta de histórias apimentadas. O rock and roll, cadê a pimenta do rock and roll? Ela não existe, é uma ficção. Você tem histórias assim malucas ou histórias talvez até roubadas que você se enfiou aí nesse percurso seu, porque hoje você é um homem de respeito, um senhor de respeito, né? Como percebemos, mas sempre foi assim. Eu passei por todas as roubadas possíveis e imaginárias. Eu passei por todas as roubadas. O Jeff não. O Jeff não jogou piano pela janela, não teve alguma história tipo assim? Eu acho que o povo quer saber. Nesse lance eu acho que nesse lance de rockstar, assim, acho que quando eu comecei a tocar, essa mentalidade rockstar aí, ela era uma coisa mais antiga, anos 80, 90, né? Acho que hoje em dia todo mundo tem um pouco mais de senso. Eu acho que não cheguei a pegar uma coisa assim do cara ser rockstar. Ainda bem, né? Do cara fazer uma loucura e tal. Mas assim, roubadas eu passei todo. Inclusive com o Jeff, quando a primeira vez que eu fui pra Rússia. Beleza, vamos lá, vamos pra Rússia, legal. Aí, a gente pegou o voo, a gente ia pegar uma conexão em Paris. Aí o avião tá descendo, encostou na pista, arremeteu em Paris. Tá brincando. E a nossa conexão era de 40 minutos. Até ele dar a volta, demorou meia hora, a gente pousou, a gente perdeu a conexão.
Perdeu? Perdeu a conexão pra São Petersburgo. Caramba. Aí a gente falou, meu, vamos lá, vamos reclamar, né? Quem tava lá nesse voo? Tava só, o Jeff não tava. O Jeff tinha ido direto de Los Angeles, tava só o pessoal da banda do Brasil, que era eu, tava eu, o Léo e o... Quem ia fazer era eu, o Léo e o BJ. 3 caras. 3 caras. Aí a gente desceu lá, falou, vamos. Aí, meu, fomos lá, andamos. Eu não sei se vocês já foram, mas o aeroporto de Paris é o maior aeroporto que eu já pus. É muito grande. É o É um negócio Charles de Gaulle, ridículo, né? é Enorme. absurdo, aquilo é muito grande. Aquilo você precisa ir pra um guichê pro outro, você precisa pegar trem, você precisa pegar ônibus. E não vocês dá. saíram correndo, vocês Aí devem a ter gente saído saiu correndo, chegou lá e os instrumentos nas costas, né? Aí chegamos lá, perdemos o voo, beleza. Aí Perdeu tem o que voo, fazer. beleza. Aí falou assim, ó, como é que a gente faz? Ah, vocês vão ter que ir lá na Air France do outro lado. Aí vai lá pro outro lado. Putz. Aí chega lá no outro lado, a mulher fala, olha, é o seguinte, eu só tenho, isso era, sei lá, meio-dia. Eu só tenho uma conexão, detalhe, a gente ia tocar no dia seguinte, tá? Tem que deixar esse detalhe, a gente não chora no dia seguinte. Eu falei, então, só tenho o voo pra Moscou, depois São Petersburgo, vocês vão chegar lá amanhã, 6 horas da manhã. Putz. Quê? A gente vai tocar amanhã, não, a gente tem que ir hoje, no meio-dia ainda. Então vocês vão ter que ir num outro lugar, aí vai lá pro outro lado. Vai lá, meu, outro lado lá. Mas outro lugar onde? Um outro guichê que resolvia isso. Aí chegamos lá no outro guichê e falou, não, só temos esse voo pra Moscou. Não é possível, não sei o quê. Aí entra no celular e começa a olhar no celular. Não, tem aqui, ó. Tô vendo aqui, tem um voo agora, às 2 horas, tá cheio, tô conseguindo comprar aqui no celular. Não, que não sei o quê, porque não queriam realocar a gente pra business, porque o que acontece? A conexão não era pela Air France, a conexão foi terceirizada. É tipo assim, o cara comprou o voo sem ser a conexão pela Air France. Putz. Então a Air France não queria jogar a gente no business, Claro, porque não é né? Não queria responsável. perder, Aí ela ofereceu um voo pra gente pra Munique, era às 4, 5 da tarde, um negócio assim, pela Lufthansa, que aí ia pra Munique, depois de Munique, São Petersburgo. A gente ia chegar 2 horas da manhã lá. Aí brigamos lá, não adiantou nada. Não era pela Lufthansa, era pela própria Air France. Aí brigamos lá, a mulher ficou brava, não queria. Aí falou que esgotou o voo. Aí os contratantes lá da Rússia ligaram e falaram: ó, a gente conseguiu um voo da Lufthansa às 5 horas aí pra vocês irem pra Munique depois. Aí a gente saiu correndo. Olha, se o voo não tivesse atrasado, a gente tinha perdido esse outro voo também. Sério? Eles tinham acabado de comprar. Pô, mas era 5 horas da Porque tarde. era muito grande, a gente tinha que andar o aeroporto inteiro. Aí a gente chegou lá, a mulher falou, calma, que a gente não tinha nem tirado os tickets, a gente tirou o ticket no raio-x. A mulher fez na hora, falou, calma que o voo tá atrasado. Aí a gente entrou, beleza. Que Calma que sorte. não acabou ainda a história. Ah, não acabou? Não acabou. Aí, beleza, aí pegamos o voo, fomos pra Munique, chegamos em São Petersburgo 2h30 da manhã, legal. Aí descemos, fomos pra esteira. Cadê as malas? Putz, grila, tá brincando. Pra onde foram? Nada de mala. Todas as roupas, a pedaleira do guitarrista tava dentro da mala. Não tinha como ele tocar, porque ele não tinha pedaleira. Aí, dormimos nada. Acordamos no outro dia, mas fomos comprar roupa pra tocar. Porque a gente tava tudo de... Sem roupa. Os moletom. A gente foi comprar roupa pra tocar. Aí, arrumaram um cara na cidade, trouxe os pedal lá pro guitarrista se virar pra conseguir fazer o show. Cara, aí fomos lá, fizemos show. Acabou o show, a gente foi jantar. Voltamos pro hotel, era uma meia-noite. A gente tinha que sair já pra ir pro voo pra voltar. Fiz um bate e volta na Rússia. Que loucura. Aí a gente chegou, na hora que a gente chegou no hotel meia-noite, ligaram, ó, suas malas estão aqui no aeroporto. Aí a gente chegou no aeroporto, Já- pegou as malas e já botou no avião de novo pra voltar pro Brasil. Essa foi boa mesmo, hein? A gente fez um bate e volta na Rússia. E as malas passearam mais que vocês. Mais do né? que a gente. Que interessante, que legal. Meu. E assim, isso é só um dos perrengues que... Já passei coisa pior, tipo, de tocar. Uma vez eu fui tocar numa cidade em Pontes, se chama Pontes e Lacerda, interior do Mato Grosso, sei lá. E chegou lá, o cara falou que a gente foi pra lá, o cara botou a gente no ônibus, era dois dias de ônibus, sei lá, a gente ficava 40 horas no ônibus, e aí, um dia antes, o vocalista tinha um show, falou, ó, não vou poder, não, beleza, ó, faz o seguinte, compra a passagem aí que a gente reembolsa tudo aqui. Chegamos lá, tinha 50 pessoas, o cara falou que tinha uma casa noturna, era uma casa com os tijolos baianos, com o terreno, com cimento batido. Você tá de brincadeira. Tô falando sério, cara. Chegou lá, tinha 30 pessoas sentadas naquelas cadeiras de plástico. A mulher chegou no outro dia e falou: não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra pagar vocês, não tem dinheiro pra mandar vocês embora pra São Paulo. Você tá de brincadeira. A gente tava 2.500 quilômetros de São Paulo, a gente não tinha como voltar pra casa. Você tá de brincadeira, Juro. que loucura. Mas a mulher tava esperando o quê? Não, é tipo, 1000 a pessoas? gente foi amadora, a gente foi sem receber nada antes. Um negócio horrível. Aí, meu, no fim, ela ligou pra um vereador, o vereador arrumou um trocado lá, botou a gente no ônibus de 2 eixos pra São Paulo.
Demorou 2 dias pra chegar Demorou aqui. mais 2 dias pra chegar aqui, Que sem loucura. nada. Que Tem, vixe, tem um loucura. monte. Eu já passei cada perrengue. Nossa, vou enumerar aqui. Tem um. Nossa, cara. Que muito demais, perrengue, que muito demais, perrengue. que demais. A gente tá caminhando pro final do nosso podcast, né? Teria muito mais histórias, né, malucas pra contar. Muitas. Você vai ganhar um presente joinha demais do nosso amigo Fábio Wood, que é um Olha, artista e de mão vocês cheia. falaram de trazer um presente, eu trouxe, mas assim, ó, quando eu vi o negócio do presente, eu já tava em cima da hora. É. Então, tipo assim, o que eu tinha em casa não é um CD novo, eu tenho um CD do Spectra. É. E ele não é novo, ele já tá aberto. Vale como presente? Claro, Então tá claro bom, que então tá vale. bom. Claro. Ele tá na minha bolsa Tá ali. na sua bolsa lá. Então depois você me dá. É uma pena que a gente não mostra aqui, né? Não É. vai mostrar aqui agora. Pena que você não Eu trouxe esqueci aqui. realmente de trazer aqui pra Não dentro. faz mal, não tem problema. Então eu vou ganhar um CD do Spectra. E você vai ganhar também. Eu também esqueci, eu sabia que você tinha esquecido. Eu também esqueci, tem os bottoms aqui. Depois a gente pega aí. Cris. E vai ganhar um presente especial Opa, do nosso amigo aqui, Fábio Wood, que você sabe que ele é um artista de mão cheia, né? não sei. Enquanto a gente tá falando aqui, o Fábio Wood tá olhando pra sua alma. Ah, já sei o que ele vai fazer. Sabia disso? Eu conheço. a eu mãozinha dele, a mãozinha de mágico, a mãozinha de mágico. Você vai ganhar um presente, daqui a pouco vai aparecer aí na Eu tela. me lembro quando ele fazia os desenhos animados. Lembra quando você fazia o Dois, desenho um. animado? Lembra quando você fazia o. Ih, ele. Não, vai entrar agora, vai ele já entrar, fez, olha que aí, ó. legal. Olha que legal. Enquanto a gente conversa aqui, é demais isso aí, né, meu? Sensacional. Já tive de tocar pacote, mas não era minha, olha aí, ó. Que legal. Tentei faculdade de música, Ele mas fez também não tudo era ao minha. vivo aí agora? Tudo Ao enquanto a gente tá vivaço. falando, aí, olha, ó. Sensacional. Cuidado com o que você pede. É. Se uma pessoa acredita, ela vai conseguir. Olha aí, muito legal. O Wood é demais, né? Que demais, muito sensacional. Então, isso aí depois Eu me você lembro vai quando ele receber. fazia desenho animado no dicionário. Ele fazia assim. Ele fazia a abinha, né? Fazia o desenho animado. Ele fazia o desenho animado completo. Lembra disso O aí? Henrique conhece, o Henrique tem minha capivara, é melhor. Deixa pra lá. Muito bom, Henrique. Você quer fazer mais alguma pergunta, Wood, ou observação final? Pra gente. Eu queria que você resumisse tudo que você falou para essa câmera aqui, para as pessoas que estão nos vendo aqui, que é muito legal. Resume o que você. Essa coisa do acreditar, do tudo é possível. Eu acho assim que você tem que. Começa num processo de você entender primeiro o que você realmente quer. Porque às vezes tem coisas que você acha que quer que não é realmente aquilo que você quer. Você se encontrando aquilo que realmente você quer, aquela coisa que tá dentro de você, que você sente que é realmente o que você quer, cara, não tem o que te impeça de acontecer. Se você começar a plantar, as coisas vão começar a aparecer. É um negócio mágico. Só tem que começar a fazer, mas tem que começar. É difícil o começo, mas é mais difícil para quem não tá fazendo nada, entendeu? Então, tá querendo fazer alguma coisa na sua vida, dê o primeiro passo. Tipo, quando o cara... Vou falar de canal no YouTube. O cara começa o canal no YouTube, ele não tinha iluminação, ele não tinha microfone. Hoje em dia, você vê o canal do cara, tipo, tem um monte de casos assim, que o cara tem milhões de seguidores e tem uma equipe trabalhando com ele, entendeu? Então, ele começou. Se ele não tivesse começado, ele não estaria onde ele tá hoje. Então, tudo começa, tem que dar o start. É isso aí. A gente tá aqui, né, Wood? Estamos aqui e daqui a pouco vamos ter milhões de seguidores. Exatamente. Esse é o espírito. Esse é o pensamento. Essa é a ideia. Muito bom, Henrique Canali. Fábio Wood, alguma coisa? Senão vamos encerrar. Só agradecer e parabenizar. Só agradecer e parabenizar demais. Queria agradecer vocês aí pela oportunidade também, o Wood aí, de ter me chamado, você. Imagina. E do lindo desenho que foi feito aí. Essa é a parte alta do nosso podcast agora. É legal. A parte alta do podcast. Queria te agradecer muito, muito legal. Obrigado, Henrique. Também, legais obrigado, essas cara. histórias. Foi muito divertido. Isso aí. E você, mais uma vez, se você já está inscrito no canal, você divulgue para outras pessoas. Estamos no YouTube, é a nossa plataforma principal, mas também estamos nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, em todas as redes sociais. Eu sou Karim Feres, Fábio Wood com A Estranha Vida de Wood e Henrique Canali. Então estamos todos aí. Se você gostou desse episódio, assistam outros. É uma pessoa mais diferente e interessante que outra. E é isso, pessoal. Agora eu finalizo falando, bora ser feliz. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Henrique. Feliz. Obrigado a você. Obrigado. Valeu, Woody. Tamo junto.